da interferência do psicanalista, junto a uma pessoa que não está preparada para aquilo. Todos esses fatores podem levar ao quê? À interrupção da própria transferência. Isso é uma coisa totalmente clínica, né? Não é metapsicologia. De fato não é. Agora, quando você já começa a pensar em modelos generalizantes, modelos que façam com que esses casos individuais, essas situações de transferência, o que se manifesta na transferência, possam ser lidos do ponto de vista de uma teoria aparentemente científica, ou que se pretende científica, ou que quer se aproximar ao máximo de uma ideia de ciência, né? E coisa que o Freud projetava para milênios, ele não pensava que ele já tinha isso na mão. Por isso esse freio na fantasia científica, né? Estou preocupado com as minhas fantasias científicas, esse sentimento dele que ele manifesta nas cartas, ou com as suas fantasias científicas. Então há sempre um limite que você não sabe se você está respeitando do ponto de vista de conclusões. Então tem métodos diferentes, né? A gente lida na verdade com o método da transferência, que é um método propriamente clínico, que ele desenvolve, que tem uma história que você já conhece em grande medida, e que tem vários pontos obscuros, várias coisas que a gente não sabe como acontecer. Por exemplo, quem foi o primeiro paciente efetivamente tratado com o método que ele descreve em 1904, né? Assim como ele descreve. A impressão que a gente tem é que a coisa foi meio que se dando aos poucos, e que daí em retrospectiva ele escreve isso. Porque não tem um paciente A, né? Primeiro da série, nesse sentido. Você tem uma construção do método, que é observável a partir dos anos 80, né? Quando ele introduz aquele texto sobre as opiniões dele sobre o papel da sexualidade na etiologia das neuroses, é uma bomba, né? E aí Breuer não pode ficar mais com ele, não pode mais concordar. O Parik não concorda. As pessoas se incomodam com a sexualidade. Mas a sexualidade é realmente a coisa mais incômoda, né? Na metafísica sexual, o Schopenhauer diz, né? É a coisa mais sistematicamente ignorada e a mais presente, né? Aquilo que está efetivamente assim, transborda de todos os interesses humanos. Vocês podem ver assim que a tendência das abordagens é ou colocar a sexualidade como um caso de interesse, os interesses humanos, né? Então um dos casos é a sexualidade, ou inverter, como o Freud e o Schopenhauer fazem, e o Platão, o divino Platão, de colocar a sexualidade na base de qualquer interesse. Todo interesse tem fundo sexual. Mas quer dizer que você quer transar com o teu poema? Não é isso, né? Sexualidade genital é um caso, né? Então, nesse sentido, uma leitura atenta dos 3 ensaios nos mostra o quê? Nos mostra que essa evolução, da qual ele fala, que tem um sentido filogenético, que resultaria, então, no caso dos indivíduos, num desenvolvimento da libido, né? Da libido. Vou falar libido? Hoje pode. Vou falar libido. Um desenvolvimento da libido que resultaria na sexualidade genital heterossexual, é um caso, né, da sexualidade da espécie. É hegemônico, porque o interesse da espécie se sobrepõe ao interesse do indivíduo. Simples assim. Isso quer dizer que seja uma coisa teleológica, que seja exigida? Não. É simples assim também. Tudo pode acontecer no meio do caminho. E não só entre os seres humanos, também entre animais, né? Considerados seres conectados ao instinto e tal. É necessário que as coisas se deem como elas deveriam se dar, né? Um filósofo, por exemplo, resolve não transar porque isso atrapalha a obra. Entende? A ideia de que a sexualidade é uma coisa má. Entende?
deveria ser excluída do campo, né? Ou considerada uma coisa secundária. Isso é uma coisa que Nietzsche, Schopenhauer, Freud nunca vão concordar pela eternidade inteira, né? Nietzsche, no Zaratustra, tem um belíssimo texto sobre os desprezadores do corpo. É o corpo biológico? É o corpo biológico, é o corpo erógeno, é o corpo psíquico, é o corpo tomado como realidade psíquica. Entende? Então daí vai dizer que o aparelho psíquico é uma ficção apenas. Não, ele é um modo de organização, que pode ser descrito de uma determinada maneira. E eu estou aqui me esforçando. Eu faço um modelo primeiro baseado em quê? Baseado na noção de consciente e inconsciente, né? Para quem não está muito familiarizado, isso é uma coisa que é bem importante, que é negligenciada, por incrível que pareça, é negligenciada, né? A primeira versão, você tem um consciente e um inconsciente. Esse inconsciente é dividido em pré-consciente e reprimido ou recalcado. Então, veja, essa pobre coisa chamada consciência, ela tem que se dividir entre o seu próprio mundo interno, os fenômenos que acontecem a partir do próprio corpo, a partir das próprias necessidades sexuais, a partir do próprio modo como a libido se manifesta naquele indivíduo. Libido, sabe, gente, não é uma coisa tão complicada assim de você imaginar, né? Porque esse corpo, ele não está morto. Seja como for que você descreva, você vai dizer, mas esses conceitos são muito abstratos, força, energia psíquica, libido. Mas quando você tenta pular, né, saltar uma vara daquelas de Olimpíadas, você não chega nem na vara, né? Por quê? Porque você tem uma força que te empurra de novo para a Terra, chamada gravidade. Mas assim, pode não estar demonstrada a força específica. E se ela tem que se chamar lei da gravidade mesmo, ou não? Mas que alguma coisa te joga para a Terra, tenta pular do terceiro andar e sair voando. Tenta atravessar a parede. Né? Newton serve para alguma coisa. Né? Por mais que os conceitos eles possam ser conceitos por aproximação. Né? Alguma coisa se manifesta e essa coisa não é neutra. Não é uma energia neutra. Ela é uma energia sexualizada. Ela quer comer as coisas. Quer comer não no sentido físico. Ela quer realmente devorar. Ela quer lamber as coisas. Ela quer se divertir com as coisas. Ela quer curtir a vida. Como você vai descrever isso? Não é isso o mais importante. O mais importante é você observar que tem algo ali operando. É diferente de você conceber espíritos, entende? Não é a mesma coisa. Você chega diante de uma pessoa que tem uma orientação homoerótica, diz para ela transar com uma mulher. Nem com choque galvânico, entende? Nem com ameaça de morte. Tem reis que não conseguiram gerar descendência por esse problema. Isso era uma coisa fundamental para um rei, gerar descendência. Imagina o peso do Schreber multiplicado a enésima potência. Essa é a situação de um rei. Toda a família dele está em risco se ele não reproduzir. E ele não reproduz, o coitado. Com um princípio de realidade. E a instância repressora não tem lá muita confiança de que seja possível fazer essa negociação. Então corta o mal pela raiz, é melhor não saber.
daquilo que se sabe muito bem. Daí se garante, né, alguma coisa, entre aspas, dá a impressão que garante. Porque na verdade, a consciência está sob pressão. Sob pressão de 3 senhores, não só de 2. Não é só o íntimo e a realidade externa. Esse íntimo, no segundo modelo, ele vai dividir ali em 1923 entre um super-eu e um isso. O Schopenhauer só tinha o isso, que ele chamava de vontade. E que ele fazia por conclusão analógica a expansão disso para todos os fenômenos existentes, possíveis e imaginários. Tudo é igualmente essa vontade, que se manifesta de inúmeras formas como representação. Por isso esse jogo entre vontade e representação. Então por isso que essa ideia de consciência e no eu e o isso perde em grande medida a sua importância. Ela vira uma qualidade do psíquico. O fato de alguma coisa ser consciente ou não é apenas um fenômeno qualitativo. Não tem nenhuma realidade em si mesmo consciente. Memória. O nosso corpo, né, para ser percebido, ele tem que produzir sensações. Tem uma nota, que na verdade é uma nota do Strachey na edição standard inglesa, né, que fala em nome do Freud, e Freud aprova essa nota, né, que na verdade é um texto já traduzido em 1925, com o consentimento do Freud, quer dizer, ele conhecia perfeitamente aquela tradução, embora não seja de punho, não foi escrito em alemão, foi escrito em inglês, falando isso, né? Que basicamente são sensações corporais que formam a nossa consciência do nosso próprio corpo, e não o corpo em si mesmo. Tanto assim que se você não tiver sensação física, corta o teu braço, você continua na guerra. Adrenalina, né? O sujeito nem percebe que perdeu o braço. Quando ele olha, tá lá o Monty Python, né? O sangue jorrando assim. Já viram o filme de Monty Python? O Rei Arthur do Monty Python é um sarro. Eles colocam uma mangueira de sangue assim. Mas se o sujeito não perceber sensorialmente, a coisa não existe. Então essa é a aporia freudiana. A ideia de um corpo em si, sim, a gente tem que considerar isso. Mas ele só existe em função do psiquismo. Por isso aquela construção de 1920 do Além do Princípio do Prazer, que é uma construção totalmente lamarckista e prevista pelo Schopenhauer. Se Lamarck tivesse ido mais fundo, ele teria chegado no animal, o Schopenhauer falando, ele teria chegado num animal originário, né? Um animal sem órgãos, que seria meramente um corpo com sensações. E o que o Freud faz no Além do Princípio do Prazer? Exatamente isso. A vesícula protoplasmática. Olha que nome. Vesícula protoplasmática. Dá até medo que possa ser isso. Dá pra fazer um bom filme de ficção científica de terror, né? Chamado A Vesícula Protoplasmática. Isso se comprova, eu acho, assim, em algumas observações em sujeitos psicóticos. Ah, fragmentação. Essa psicose clássica, assim, não desse, né, que tem uma relação com o corpo diferente mesmo. Muito no real, corpo energizado, simbolizado. Porque eles sentem pouca dor. Cotard, né? A ideia o órgão é hipertrofiado, o órgão que deixou de existir. Hoje eu acordei sem cérebro. Né? Não há o que convença o sujeito de que ele tem um cérebro. Ele acordou sem cérebro. Né? Uns, né, dizem eu tenho dor de cabeça, o outro diz eu acordei sem cérebro. Né? Você tem um fenômeno histérico, mas também você tem um fenômeno da inexistência. Hoje eu acordei cego, mas você não está me olhando? Estou, mas eu estou cego. Não há uma relação de causa e efeito, entende?
E é totalmente diferente da histérica que fica cega. É, exato. Interessante, né? É. São manifestações da... Daí você vai dizer, pô, não existe realidade psíquica. Entende? Basta acolher as pessoas. Quer dizer, é um conceito meio diferente, entende? Que não tem relação direta com o que eu faço desse ponto de vista, é meramente modelar. Tanto é assim que ele sai dessa concepção modelar, né? O Lacan, ele fica mais ou menos por aqui. Ele tem dificuldade. Cada vez que vai falar de pulsão, de isso, ele diz que isso é coisa muito complicada. Né? Vou me arriscar de falar, mas é muito complicado. É muito complicado por causa do modelo, muito baseado na linguagem. Né? O inconsciente estruturado como uma linguagem leva a primeira teoria muito mais do que a segunda. Né? E a segunda entra num ambiente meio ficcional, tanto assim que lá no Seminário da Ética ele fala assim, né? Ele tenta puxar o Freud mais para essa realidade aqui de novo. O que não quer dizer, né, que esse não seja um modelo respeitável. É respeitável para certas coisas, especialmente para a clínica. Né? Mas o Freud se arriscava a voos mais amplos. Não era só um fenômeno linguístico. Ele tentava explicar a própria realidade. A própria realidade psíquica, no caso. Ou seja, tudo filtrado através da realidade psíquica. Que é o que justifica o método dele, né? Isso. Né? Isso mesmo. Então aqui, pré-consciente é a nossa memória, onde você tem as representações, né, disponíveis. Desculpa a letra que a mão não acompanha o pensamento. Aqui está tudo disponível. Por quê? Porque não está sujeito a nenhuma resistência psíquica. A resistência ela sempre vai dar conta da necessidade dessa consciência de se situar no meio de uma realidade mais ampla. E a dificuldade que nós todos temos de nos situarmos nessa realidade mais ampla, que não é simplesmente aquilo que nos agrada. Ela envolve aquilo que nos desagrada. E, inclusive, aí que está o complicador, que já foi percebido pelo Nietzsche com muita clareza. Não é possível você viver só de prazer. Você não reconhece o prazer se você não tiver dor. Isso é uma coisa que está no 2º capítulo da Júlia. Lá. Só eu conheço. Estou já estimulando vocês a futuramente dele irem na defesa dela. Então, não tem como a gente ficar só com a parte boa. Sequer teríamos realidade só com a parte boa. A parte boa nos levaria ao nirvana, a uma estabilidade completa que não proporcionaria nenhuma visão de realidade. Para que você quer se mexer se você só tem prazer? Vocês já viram pessoa, quando ela está vivendo prazer intenso, querer fazer qualquer outra coisa? É a dificuldade de sair, né? Tipo, namoro no começo e tal. Dificuldade de sair para trabalhar, para estudar, parar de namorar para escrever tese, sabe? Essas coisas. Porque o que é bom, entendeu? É meio óbvio, né? Você não quer sair daquilo. Muito da psicanálise está voltado para essa ideia do nirvana, né? Não necessariamente o Freud, mas especialmente a partir dos anos 40, começa a se abrir um pouco para o que acontece, por exemplo, na vida intrauterina, né? Em que medida nós somos influenciados por essa vida intrauterina? São questões que depois foram trabalhadas, né? Freud também não se interessava por tudo e nem dava conta de tudo, né? Esperar isso uma espécie de ser mitológico, assim, que ele não era, entendeu? Ele era só uma pessoa. Mas é toda a dimensão do autoerotismo. Então,
Mas o interessante é que ele coloca também uma coisa bem devastadora, e que já que eu falei no seminário 7, o Lacan coloca ali também, que está além do princípio do prazer, e que tem todo um fundo schopenhaueriano também, que é essa vontade de destruição direta, nas palavras do Lacan, né? Que é a radicalidade do discurso freudiano, segundo o Lacan, vem justamente dessa vontade de destruição direta, que está ali junto com a ideia, né, da vida erótica, da preservação da vida. Tem ali também algo que corta. Mas isso faz parte do próprio processo de Nietzsche. Como é que você vai querer criar sem destruir? Toda vez que você faz uma escolha, você está abandonando alguma coisa. Toda vez que você sai da cama para trabalhar, tá bom lá, tá frio, tá gostoso, tem coberta, né? Tá protegido, não sei o quê. Vai querer sair para trabalhar? É contrário à natureza, entendeu? Nesse sentido. Mas, se você quiser alcançar os seus objetivos, você vai ter que destruir aquilo. Algo que é muito bom para você também. Mas é que a cabeça do ser humano era mais ampla. Ela vê o passado, ela vê o presente, ela vê o futuro. O futuro também dá prazer. Fantasia relacionada com o futuro também dá prazer. Senão ninguém estava sentado aqui. Entendeu? Se a gente só pensasse no imediato. E também ninguém sofreria. Ninguém reprimiria nada se não tivessem situações ditas traumáticas, né, que fizessem o barquinho chacoalhar na correnteza e às vezes virar, né? E às vezes a gente quase se afogava. E aí a gente vive, depois o gato escaldado tem medo de água fria. O sujeito já fica mais experiente, né? Já constrói um barco melhor, já faz leme, já faz vela, já faz motor, né? Já faz salva-vidas. Então a cultura é muito construída nessa dupla realidade, né? Então esse modelo aqui, que eu estou querendo dizer, ele não dá muito conta, apesar de tudo, né? Então, o problema é que vocês podem observar nos textos do Freud, né, dessa época anterior à segunda teoria. Cada vez que ele vai precisar do isso, ele fala em pré-consciente. Quando ele tenta nomear alguma coisa parecida com isso, ele usa a expressão pré-consciente, que não dá conta do recado, porque são representações. Tudo bem, vocês vão dizer, né? Só temos conhecimento das pulsões pelas representações que as representam. Também é uma fórmula freudiana. Tudo bem. Mas acontece que ele não está negando que algo é representado. Nesse sentido, ele é kantiano. Tem algo ali. Tem um corpo. Professor, você falou assim, toda vez que... Tem linguagem, mas essa linguagem está conectada com a sua base física, biológica. Diga. Que toda vez que ele vai, na primeira etapa, trabalhar questões que seriam do isso, ele vai se utilizando o pré-consciente. A expressão. Mas tem momentos... Mas e por que não o reprimido? Porque tem momentos que ele vai colocar que no reprimido, na parte do inconsciente, justamente... É que aqui não está sujeito a recalque, né? Nesse sentido. Ambas as coisas têm base física. O problema é o modelo. Ele não está negando, nessa primeira tópica, que existe a biologia, que existe uma base física também. Sim. O problema é a terminologia. Quando ele constrói um modelo com mais elementos, ele consegue encaixar melhor. Mas isso não quase que coincidiria com a parte do reprimido, porque ele coloca que para poder se tornar consciente precisa passar pelo pré-consciente, porque é ali que estão as palavras. Aqui também são as palavras. Na verdade, as palavras estão em tudo. É nisso que o Lacan se baseia.
Entende? Mas assim, não quer dizer que atrás das palavras já não existe alguma coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Então, quando ele fala um caldeirão de pulsões em ebulição, a partir da segunda tópica, ele está se referindo a esse vulcão, que é o próprio organismo, que é a base física de todas essas representações. Isso aí não tem direção. O que vai dar direção? A linguagem. E nesse sentido que o Lacan se apoia. É o que, a cadeia significante, é o que vai dar ordem para o negócio. E é muito difícil você trabalhar com essa outra coisa no modelo lacaniano, exatamente porque ele se baseia muito na questão da linguagem. Essa outra coisa, trabalhada pelo Freud, vai ser criticada na psicanálise atual justamente como uma coisa muito ligada, muito romanceada, muito narrativa. Entende? Mas tem no Lacan também a identificação imaginária, que é o especular, que é o corpo. Então, mas é que isso já, essas palavras que você está usando já demonstram um certo preconceito em relação a esse objeto, corpo. É porque o corpo é a ideia de imaginário. Mas eu acho que o corpo está muito ligado a uma exterioridade, né? Eu acho que essa dimensão especular do Lacan é muito ligada ao campo simbólico. É isso, exatamente nesse sentido. Quando você vê as trocas, né, o eixo real, simbólico e imaginário, esse real, ele é inominável no Lacan. É o corpo no sentido de físico. Essa biologia, ela não é necessária no modelo. A pulsão do Lacan parece estar muito ligada à dimensão de letra, né? Claro, porque é o que é perceptível. Aquilo que digamos assim, já vem com a orientação. O próprio Nietzsche fala algo do gênero. Embora o Nietzsche parece ser uma síntese nesse sentido do Freud com o Lacan, num certo nível. Porque ele também vai admitir, como o Lacan, que você não conhece uma pulsão sem a sua representação. Mas tem um pequeno outro, que não é... Que em Lacan tem um pequeno outro, não só o grande outro do simbólico, o outro especular, da espécie, do corpo. Então, mas eu concordo com você, mas eu estou falando pelo viés pelo qual isso é tomado. Entende? Não estou negando a teoria, porque teoria é só teoria, gente. Entende? É um modo, a partir do qual, um modo organizado, e é justamente esse o nosso problema, o problema metodológico. Entende? Não é assim, tipo, geralmente, pessoas que defendem sistemas teóricos de um certo modo e não outro, tendem a se comportar de modo a combater aquele que não professam. Por exemplo, o comportamento do Nietzsche em relação ao Schopenhauer. Ou dentro da psicanálise, ou psicologia,